Dandadan está cada dia mais perto de entrar no seu time skip. Quer saber como o Ocaron vai ficar muito mais poderoso após ficar mais velho? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, ou com certeza você vai ficar trancado por 2 anos dentro da sala do tempo com Quinta Sacata. Fala meus delinquentes, Sonark Animes aqui falando, me sentindo extremamente velho, porque a possibilidade de ter um time skip em Dandadan é gigantesca, e levando em consideração quais são os fatores para levar uma obra até o time skip, é uma das coisas mais prováveis que aconteça em um futuro bem próximo dentro de Dandadan. Ai, Sonark, mas Dandadan também vai ter time skip. Cala a boca, David John. Então, meus delinquentes, pra você que é um garotinho muito esperto, fique você sabendo que dentro de Dandadan, a gente possui o arco do baú amaldiçoado. Nesse arco acontece coisas bem simples. A gente tem a introdução definitiva do Conde Saint-Germain, e também a introdução do personagem Zuma e do velho que não é velho. Nesse arco, Momoyase entra dentro do baú amaldiçoado e tem o auxílio de um personagem conhecido como Zuma. Assim que nossos personagens conseguem derrotar o yokai das cartas féricas, a gente descobre capítulos depois que eles estão amaldiçoados. Que no caso, Momoyase está medindo apenas 1 polegada, Zuma está envelhecendo e o velho que não é velho, bom, você já sabe o que aconteceu com ele, né? Ficou velho, não sendo velho. E isto consegue montar alguns paralelos interessantes pra gente. O velho que não é velho, ele passou cerca de 30 anos dentro daquele baú amaldiçoado, que seria o tempo equivalente ao mundo lá fora. Já que na realidade ele entrou dentro daquele baú com aproximadamente 7 anos de idade, e saiu por volta dos seus 37 a 47 anos, mas ele só ficou lá dentro cerca de 4 anos apenas. Então ele teria por volta de 11 anos no mundo real naquele momento. E graças à maldição de Momoyase, que é diferente do velho que não é velho e do Zuma, a gente pode considerar que essas maldições são dos deuses guardiões que estavam selando o yokai das cartas féricas. Então a gente só tem 2 possibilidades dentro desse arco. Seria a diferença de tempo dentro daquele baú amaldiçoado, o que não se encaixa muito bem, até porque Momoyase ficou a mesma quantidade de tempo, se não mais que o Zuma, e no resultado dela, ela simplesmente contraiu uma maldição diferente, que seria uma maldição ligada somente ao seu tamanho. Mas por que eu tô mencionando tanto esse arco para vocês? Porque somente graças a esse arco que a gente conseguiu definir que dentro de Dandadan existem diversos poderes yokais, poderes de deuses, ou situações que acontecem que fazem uma pequena diferença em relação ao tempo. Lembra daquelas dimensões de vazio que os alienígenas criam para separar as pessoas que eles querem enfrentar? Isso foi criado em Dandadan por diversas vezes. Um local onde o tempo era exatamente igual, semelhante ao tempo normal, mantendo as mesmas coisas físicas, só que com uma diferença em um espaço estritamente limitado. Isso foi feito para concluir a invasão dos alienígenas Kur, foi feito dentro da batalha do monstro do Lago Ness e também foi feito dentro da luta contra aquele yokai barra alienígena lutador de sumô gigantesco. E é aí que eu quero que você pense no seguinte: dimensões paralelas possuem um tempo próprio. E dentro de Dandadan isso pode ser simplesmente útil para realizar um time skip, até porque os personagens precisam urgentemente de uma evolução do poder. A gente está em uma escala de poder dentro de Dandadan que os personagens não conseguem lutar contra os inimigos. Um exemplo, a única personagem que conseguiria sair viva em uma luta contra o próprio Saint-Germain se ele for maligno, seria somente a Vovó Seiko por causa da experiência que ela possui e por causa dos poderes dela que a gente ainda não conhece. E toda essa habilidade que ela possui é somente graças à sua experiência de anos lutando contra yokais e espíritos amaldiçoados. E toda a menção relacionada a destruir yokais no começo de Dandadan foi feito pela Vovó Seiko, que pediu para todos os garotos treinarem por bastante tempo. E sempre que o Ocaron começava a treinar, ele era simplesmente interrompido por uma batalha yokai. Ou lá por volta do capítulo 4, quando a Vovó Turbo invadiu o banheiro da Momoyase, quando o Ocaron tava dando aquele número 2 maravilhoso no banheiro, aquele não remunerado, e ela pergunta pra Momoyase se ela acha que ela seria imbecil o suficiente de dar tempo para eles treinarem e possivelmente derrotar ela. E a gente sabe que todos os planos envolvendo Saint-Germain, os ataques que ele faz, é simplesmente não necessariamente uma das coisas urgentes, porque ele é um ser que vive há muito tempo
e precisa juntar materiais necessários para conquistar o que ele deseja, e você me pergunta o que é, não faço a mínima ideia. Então, graças a essas informações, a gente tem o conjunto necessário para ter um time skip em Dandadan, que seria a idade muito baixa dos personagens, a necessidade dos nossos personagens principais de evoluir os seus poderes. E convenhamos, gente, não é dentro de um hospital abandonado por 2 dias que eles vão conseguir fazer esse tipo de coisa. Por último e não menos importante, o fator tempo, que vai mudar um pouco o sentimento dos nossos personagens. Toda aquela necessidade de Okarun e Momoyase ficarem juntos, ou simplesmente aumentar um pouco mais aquele triângulo amoroso envolvendo Didi. Pense nas seguintes questões, meus delinquentes. Um time skip dentro de Dandadan colocaria em pausa aquela questão do relacionamento de Momoyase e Okarun, porque seguindo as lógicas românticas do shounen, simplesmente quando os protagonistas ficam juntos, a obra simplesmente se encerra. Foi assim com Naruto, foi assim com Full Metal Alchemist e vai ser assim com a maioria dos animes até hoje em dia. Só não foi assim, graças a Deus, com Dragon Ball, até porque depois que o Goku casou, a história foi se avançando, mas notem que a Tite foi deixado de lado, já quase não aparecendo na obra, na maioria dos capítulos. E também seria um pouco estranho a gente ver 2 garotos de 16 anos de idade se casando, ou ver esses 2 personagens se casando somente no final da obra, depois de passar alguns anos. Seria completamente bizarro a gente viver a obra com personagens de 14 e 16 anos, aí somente no final a gente vai ver a Momoyase de frente pro túmulo do Okarun com a sua netinha reclamando do sinal que ela tá pedindo pra ela fazer. Sim, será este o final de Dandadan, tô brincando. E agora indo direto às possibilidades de time skip dentro de Dandadan, a gente tem diversos yokais, ou até mesmo deuses nessa mitologia para realizar esse processo. Uma das histórias mais conhecidas da mitologia japonesa é a história de um antigo pescador conhecido pelo nome de Urashima Taro, que um dos seus dias de juventude ele acabou salvando uma tartaruguinha de delinquentes juvenis que estavam batendo nela, e após salvar essa tartaruguinha, o deus dos mares se compadeceu da sua gentileza e convidou esse garoto para ir até o templo do oceano. Chegando lá, ele acabou se casando, conhecendo algumas pessoas muito interessantes, e o tempo no mundo normal simplesmente foi avançando sozinho, até que ao voltar para sua terra natal para visitar a sua vila mais uma vez, ele percebe que todas as pessoas simplesmente morreram, que o tempo no mundo normal se passa completamente diferente do tempo que passa dentro do templo do oceano. E para resumir muito bem a história, ele volta lá, vê que todo mundo tá morto e abre uma caixinha que ele ganhou do deus dos oceanos, que seria o Tamateba. E ao abrir aquela caixinha, ela que guardava toda a sua idade, ele recebeu de uma única vez, fazendo o nosso personagem morrer de velhice instantaneamente. Outras 2 possibilidades que podem gerar um time skip dentro de Dandadan é simplesmente os nossos personagens irem até o Yomi, cada um seguindo o seu regime de treinamento para justificar a separação deles, ou somente um dos personagens principais serem isolado dentro do Yomi. Pode ser o Okarun ou pode ser a Momoyase, fazendo o tempo não avançar de forma sobrenatural e deixando espaço para todos os personagens ficarem mais fortes, até mesmo o inútil do Quinta Sakata. E lembra aquela questão que eu falei para vocês de resolver os problemas de relacionamentos do Okarun e da Momoyase? Aquela justificativa de simplesmente os shounens acabar assim que os personagens fiquem juntos? Isto aí também seria resolvido porque Okarun finalmente diz que ama Momoyase, e após isto aparecer um personagem extremamente mais poderoso que eles, que manda um dos 2 personagens ao Yomi. Eles são obrigados a ficarem mais fortes e a aguentar mais algum tempo até dizer de vez que se gostam, ou simplesmente o Okarun só sumir sem avisar ninguém, fazendo a nossa personagem Momoyase achar que o Okarun abandonou ela e vivendo a sua vida à sua maneira. E após o retorno do personagem, aí eles têm que recuperar aquela confiança, aquele sentimento que ambos possuíam. Seria mais uma forma de trabalhar o relacionamento deles, uma espécie de novela mexicana, digamos assim. E a última forma de possivelmente ter um time skip em Dandadan é seguindo a mitologia do personagem Quintaro, uma criança que nasceu muito frágil e sua mãe, que gostava demais dessa criança, simplesmente utilizou um poder mágico para fazer ela envelhecer precocemente, dando a ela todo o poder que ela possuiria durante toda a sua vida de uma única vez. E é claro que tem outras versões desse mesmo mito, que diz que na realidade a mãe desse personagem era um yokai chamado de Yamauba e utilizou seus poderes amaldiçoados para envelhecer aquela criança instantaneamente. E após essa criança envelhecer, ela se tornou um samurai
conhecido pelo nome de Sakata no Kintoki. Imagine o seguinte, todo mundo vivendo seu time skip, o Karun dentro do Yomi, Momoyase treinando com a vovó Seiko ao lado do Didi, Aira em uma espécie de dimensão do vazio, utilizando os poderes da seda acrobática ou simplesmente convivendo com a sua aura yokai e aprendendo a utilizar melhor os seus poderes. Vamola numa viagem até o planeta dos Sumerianos e descendo o cacete em tudo que é alienígena da raça cor. Esse seria o treinamento de cada um deles, é claro. E Quinta Sakata, a lenda desse canal maravilhoso, conhece um samurai tecnológico e utiliza sua nano skin para transformar em uma katana. Aí ele deixa de ser barrigudinho e se torna o grandíssimo samurai conhecido pelo nome Sakata no Kintoki. Ah, Sonark, mas eu não vejo a necessidade de ter um time skip dentro de Dandadan. Gente, se vocês querem uma obra duradoura com mais de 500 capítulos, é obrigado que essa obra possua um time skip. E ele tem todos os indícios para realizar isso, como eu falei para vocês. Os personagens são jovens. Eles não têm poderes o suficiente para enfrentar os yokais que eles vão enfrentar no futuro. Vocês conseguem imaginar o Okarun vencendo um yokai conhecido como Yamata no Orochi ou simplesmente derrotando numa luta mano a mano o próprio deus Susanoo? É realmente improvável. O nível de poder dos inimigos de Dandadan está em uma escala muito maior. O próprio Torinho Gozu só foi derrotado graças aos poderes de Afonso Ra. Então vocês conseguem perceber a diferença que tem de poderes entre os nossos protagonistas e os inimigos da obra. É uma escala de diferença de poder muito grande. E o time skip seria a justificativa perfeita para dar qualquer poder aos personagens ou criar poderes do zero. Um exemplo, a Aira a gente não tem uma definição de como seria o poder dela evoluído. O Yuki no Butatsu poderia fazer esse time skip junto de um hiato de 1 mês, 2 meses, para fazer a melhor possibilidade de um poder para Aira que não fuja muito da temática dela. E depois faça um arco de treinamento focado nesse time skip, mostrando como cada um deles conseguiu seus poderes. E para você, meu delinquente safado que acha que time skip foi uma coisa introduzida pelo One Piece, você está completamente errado. Porque o time skip ele foi introduzido dentro de Dragon Ball mais de 6 vezes. Uma delas foi no Dragon Ball clássico, que o Goku passou a ser adulto para ter uma justificativa de aumentar os seus poderes, depois do arco do Saiyajin, depois teve do arco do Freeza, depois teve no arco do Majin Buu, teve do Dragon Ball GT. Dragon Ball é cheio de time skip. A cada batalha que os personagens têm, avança mais de 1 ou 2 anos. Pra você ter uma noção, a gente teve time skip no Naruto, a gente teve time skip até mesmo no Kimetsu no Yaiba. Só não teve em Jujutsu Kaisen porque, bom, Jujutsu Kaisen é complicado de lidar. E concordem comigo, todo o problema relacionado a poderes de Jujutsu Kaisen seria resolvido com um time skip de 2 anos. Não precisaria mudar a aparência dos personagens, só fala assim, ó, passaram 2 anos treinando. Não aquela desculpa esfarrapada que aumentou os poderes dos protagonistas a um nível incrível em apenas 1 mês. Aquilo foi ridículo. Fala aí, meus delinquentes, deixa nos comentários o que você acha dessa ideia de time skip dentro de Dandadan. E você acha que vai ser uma habilidade de um yokai ou possivelmente uma separação dos nossos personagens, expandindo ainda mais o emocional? E qual seria a idade perfeita para os nossos personagens voltarem do time skip? Lembrando que eles têm aproximadamente entre 14 a 16 anos de idade no máximo. Seria bom se eles voltassem beirando aos 18, 19, com o Karun dominando os poderes da Vovó Turbo ou com outros poderes yokais. Seria muito bom. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e sonar quem diz. Tchau!